Olá, meu nome é Salvador Júnior e hoje venho, junto de minhas colegas Maria Eduarda e Yasmin Pinheiro, apresentar nosso trabalho de conclusão de curso. Para auxílio de deficientes visuais no transporte público rodoviário. Introdução. Nosso trabalho consiste na criação de um dispositivo automatizado que proporcione uma maior autonomia às pessoas com deficiência visual na utilização do transporte público rodoviário. Justificativa. De acordo com um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010, 6,5 milhões de brasileiros declaram ter algum grau de deficiência visual, sendo que 528.624 são cegos, 6.056.654 possuem baixa visão e outros 29 milhões declaram ter dificuldades de enxergar ainda que utilizem lentes ou óculos. De acordo com essa informação, o sistema de auxílio para deficientes visuais tornará o uso do transporte público rodoviário mais acessível. Tema e sua delimitação. Acessibilidade no transporte público rodoviário para pessoas com deficiência visual. Problema de pesquisa. Como podemos desenvolver um dispositivo que auxilie pessoas com deficiência visual a usar transporte público rodoviário? Objetivos. Objetivo geral. Desenvolver um sistema com dispositivo capaz de auxiliar pessoas com deficiência visual na utilização do transporte público rodoviário, acrescentando uma maior autonomia e independência. Objetivos específicos. Elaborar um dispositivo automatizado e com radiofrequência para o auxílio de deficientes visuais que fazem o uso do transporte público rodoviário. Comunicar ao usuário através de sons e vibrações no seu dispositivo que o ônibus está se aproximando. Comunicar o motorista através de sons e vibrações no seu dispositivo do ônibus que um usuário do sistema portador de deficiência visual deseja embarcar. Pretende-se ao longo da pesquisa verificar se os dispositivos serão capazes de trazer maior autonomia no transporte público rodoviário para as pessoas portadores de deficiência visual. Referencial teórico: deficiência visual. Considera-se pessoa portadora de deficiência visual aquela que apresenta cegueira ou baixa visão. Chama-se baixa visão ou visão subnormal quando o valor de acuidade visual no melhor olho é menor do que 0,3 e maior ou igual a 0,05, e o campo visual é menor do que 20 graus no melhor olho e com a melhor correção óptica. E considera-se cegueira quando os valores encontram-se abaixo de 0,05 e o campo visual menor do que 10 graus. Automação. Define-se por automação um sistema que visa aumentar a eficiência de determinado processo. Sua primeira aparição deu-se nas indústrias, com o desenvolvimento de equipamentos de controle elétrico e pneumático, mas ela só ganhou relevância significativa com o surgimento da máquina de controle numérico, que permitia a realização de operações pré-programadas sem a interferência direta de um operador. Componentes: Arduino Uno. Arduino é um computador que pode programar para processar entradas e saídas entre dispositivos e os seus componentes externos por meio de hardware e software. Adaptador de bateria. Desenvolvido através de componentes selecionados para a alimentação de plataformas de prototipagem, em especial o Arduino, para que assim microcontroladores possam ter uma fonte de alimentação independente. Bateria de 9 volts. A bateria de 9 volts vai proporcionar com que o Arduino fique funcionando por semanas e até meses. Chave tátil. A chave tátil é um dos componentes eletrônicos mais utilizados na prototipagem de projetos. Ela é um tipo de interruptor pulsador. Buzzer. O buzzer é um componente eletrônico que utiliza do efeito piezoelétrico reverso para funcionar. O mesmo funciona a partir de uma diferença de potencial aplicada que gera uma deformação mecânica reversa que assim emite uma onda de som. Diodo 1N540N. Ele é um semicondutor com 2 terminais, que só permite que a corrente seja transmitida por uma direção. Motor de vibração 1027.
O motor de vibração ou vibracal é um micromotor vibratório muito útil quando precisa-se de um retorno não visual. Graças a um giro de um círculo metálico na ponta do seu eixo, ele faz a vibração quando recebe um pulso elétrico. Módulo NRF24L01. Esse módulo funciona tanto como receptor quanto transmissor e faz uso da radiofrequência. Um receptor é capaz de fazer a sincronização com até 6 transmissores sem que ocorra qualquer interferência. Protoboard é uma placa de ensaio com conexões condutoras muito utilizada em protótipos e projetos em fase inicial. A grande vantagem da utilização da placa de ensaio na montagem de circuitos eletrônicos é a fácil inserção dos componentes. Metodologia. Para a abordagem, foi utilizada a pesquisa quali-quantitativa. Quanto à natureza, a pesquisa utilizada foi a aplicada. Quanto aos objetivos, a pesquisa utilizada foi exploratória. E quanto aos procedimentos, as pesquisas utilizadas foram de levantamento, experimental e bibliográfica. Fluxograma de funcionamento. O sistema será efetivado quando o usuário do dispositivo chegar no ponto de ônibus e apertar o botão para ligar o seu dispositivo. Quando ele liga o dispositivo, ele começa a emitir um sinal procurando o dispositivo do ônibus para fazer a sincronia. Quando a sincronia acontece entre os dispositivos, em ambos acontece a emissão de som e de vibração. E se o usuário apertar novamente o botão, um novo sinal é enviado para o dispositivo dentro do ônibus para avisar ao motorista que no próximo ponto um usuário do dispositivo deseja embarcar no ônibus. Circuito de funcionamento. Para conectar o Arduino com o módulo NRF24L01, foram conectadas as saídas do módulo com as entradas GND, -13, -12, -11, -10, -9 e na entrada 3.3 volts. Para conectar o Arduino com o buzzer, a saída negativa está ligada com o GND e a saída positiva com o pino 8 do Arduino. Para conectar o Arduino com o motor de vibração, a saída positiva foi conectada com o pino 7 do Arduino e a negativa com a saída GND. Para conectar o Arduino com a chave tátil, que é o botão, a saída direita da chave foi conectada com a saída 5 volts e a saída esquerda com o pino 2. Cronograma. Esse foi o cronograma anual do nosso projeto. Resultados esperados. O trabalho propõe a melhoria do transporte público rodoviário através do auxílio de deficientes visuais que o utilizam. Pretende-se atingir tal melhoria com a construção de protótipos que avisam quando seu ônibus se aproxima. Espera-se que os protótipos sejam capazes de realizar auxílio das pessoas com deficiência visual no transporte público rodoviário. Referências. Esses foram os principais projetos que a gente usou na elaboração desse projeto.